pessoal, aqui é o Capitel. Você está no maior pré-ENEM do Brasil e nossa meta é aprovar o maior número de alunos este ano. Você é a nossa marca e faz parte deste projeto. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao pré-ENEM SCAC 2022. Eu sou o Diego, professor dos conteúdos de Filosofia e Sociologia. Vale lembrar, pessoal, que o nosso pré-ENEM é totalmente gratuito, então não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, entrem no grupo do Telegram, porque tem muita coisa legal. No ano de 2021, nós professores ficamos muito felizes, porque nós tivemos um grande índice de aprovação dos nossos alunos aqui na SCAC. E claro, vou mandar um abraço aqui ao nosso presidente, nosso organizador aqui, um dos fundadores do Instituto SCAC, o Capitel. Muito obrigado e eu espero que todo mundo aproveite bastante. Estaremos aqui durante todo o ano, e vamos começar, pessoal. Então, hoje, módulo 1, Filosofia, e eu gosto bastante dessa aula porque a gente vai falar, por exemplo, desse acento gráfico aqui, o ponto de interrogação, que tem tudo a ver com filosofia. O que é a filosofia? Vamos à definição no slide. A filosofia, segundo as definições científicas, é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo significa philo, que é amor, e sophia ou sofia, que é conhecimento, ou seja, o amor ao conhecimento. Então, o termo, na verdade, a filosofia, ela é a primeira grande ciência que foi criada nos tempos antigos. A gente vai falar de Grécia bastante aqui, principalmente nesse período. A nossa filosofia ela vai ser focada basicamente para os conteúdos do Enem. Então nós temos 4 grandes módulos, que é a filosofia clássica, que nós temos 4 módulos dentro da filosofia clássica. Nós temos a filosofia medieval, filosofia contemporânea e filosofia moderna, ou seja, bastante coisa até o final do ano para a gente aprender, tá, pessoal? Vamos lá. Embora não haja meios da gente definir satisfatoriamente a definição do que é filosofia, podemos dizer que ela é o estudo dos problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e também à linguagem. A filosofia aborda esses problemas por meio de argumentos racionais. E aí que a gente vai primeiro pensar como era o tipo de pensamento que existia na época, tá? Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito do filósofo britânico, o Bertrand Russell, que ele diz que é o saber mais abrangente, a terra de ninguém, entre a ciência, a arte e a religião. Então, essa é uma frase bem famosa do Russell, onde ele diz que a filosofia ela vem para explicar como uma espécie de verdade, ou seja, uma forma da gente buscar desvendar, como ponto de interrogação no começo do slide estava apresentando, essas perguntas e respostas entre ciência, arte e religião. Bom, a primeira coisa que é interessante pensar é como que era o modo de vida, o pensamento dos gregos na época. E aí a gente tem a primeira pergunta, a primeira tema aqui, que é mito versus logos. Vamos lá. Primeiro, a definição de mito. Mito é um conjunto, um conceito de fantasia, onde a verdade ela era atribuída através da adoração aos deuses, ou seja, tudo se definia pensando na questão da, por exemplo, mito, fantasia, logia, essa palavra tão famosa, eu particularmente gosto muito da mitologia, mas claro, dentro dos livros de fantasia, pessoal? Então, os gregos na época, eles tinham essa definição com uma mitologia, como a verdade. Então a gente tem ali desenhos como Hércules, os grandes filmes da época que a gente conhece como época medieval, mas anterior, as fábulas, o Rei Arthur, todos os conceitos lá. Galera que gosta de videogame, tem ali o God of War, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho depois também de uma coisa muito curiosa que tem do ensino da filosofia. E esse X contra o logos. O que vem de ser o termo grego logos? A definição dele é razão.
e é exatamente o que a gente viu no conceito, que a filosofia aborda esses problemas por meio de argumentos racionais. Vamos lá. Nessa época, passando aqui, os principais, pegar um resumo, é interessante, os principais temas abordados pela filosofia são a existência, né, e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem, etc. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através da filosofia. Como eu falei, a gente vai estudar, nesse primeiro módulo, a filosofia clássica. E uma coisa que, primeiro marco da filosofia clássica, que rompe com a ideia do mito, ou seja, né, dessa mitologia, dessa cosmogonia, na forma de pensar através do mito, são o período que a gente conhece como pré-socráticos. Diego, por que a gente a gente conhece, né, que é a ideia de antes, e socráticos vem de um grande filósofo que a gente vai falar no módulo 2, na verdade, na aula 2, do módulo 1, que é o Sócrates. O Sócrates é tão importante assim, foi ele que denominou essa escola, esse período da filosofia. Na verdade, alguns filósofos pré-socráticos, eles eram contemporâneos do Sócrates, ou seja, eles viviam na mesma época. Não foi o Sócrates que definiu. Na verdade, foram estudos, ciência posteriores, que a gente conseguiu ali através que a gente fala filosofia, né, definiu como termo do primeiro conceito dessa primeira escola, que é a escola pré-socrática, ou seja, antes do Sócrates. Bom, a definição que rompe com a ideia do mito e começa a colocar essa questão do logos é exatamente que o estudo da filosofia somos, como a gente viu ali, somos nós, né, os seres humanos, tá? Os pré-socráticos, eles vão buscar essa verdade não no mito, não na adoração dos deuses, e sim de forma natural. É onde a gente vai conhecer a primeira palavra, a physis, tá? Que vem de física, que é a questão da natureza. Beleza? Duas dicas muito importantes, pessoal, que servem, eu vou falar disso na aula de sociologia também. Na aula tanto de filosofia quanto de sociologia, uma coisa muito importante é que muitos alunos perguntam assim: Diego, nossa, mas tem tanto filósofo, né, tantos pensadores, tantas escolas, como é que eu faço para conseguir associar isso? Bom, vamos lá. Primeira dica nós temos que pegar essas tags, esse termo tão utilizado hoje em dia, ou seja, essas palavrinhas que servem para nós como referenciais. Lembrei, por exemplo, de physis, eu vou associar com os pré-socráticos, ok? E cada pré-socrático, ele vai ter uma tag, uma coisa que vai fazer a gente relacionar um conhecimento ao outro, tá bom? Vamos lá. A outra coisa da questão da physis, antes que eu esqueça, uma coisa muito importante, nos conteúdos, na prova do Enem, ou qualquer outro vestibular que a gente vai prestar, principalmente nas ciências humanas, especificamente filosofia e sociologia, na verdade serve para todas. Uma dica muito importante, dica 2 de hoje, interpretação de texto conta muito, tá, pessoal? Então, quando a gente vai associar uma resposta, uma alternativa correta, nós temos que correlacionar, ou seja, aquilo tem que fazer sentido com o enunciado, ou seja, com a pergunta, ok? Bom, além da physis, outra coisa muito importante é que, através da physis, os filósofos pré-socráticos, né, os gregos, eles buscavam a sua origem, ou seja, o seu significado de verdade. E a gente vai chamar isso de arché, ok? Então gravem para os pré-socráticos a definição, né, da verdade. É a natureza, é a physis, e a busca, a origem da physis é arché. Cada pré-socrático ele vai tratar arché de uma forma diferente. Beleza? Bom, vamos lá. Seguindo aqui o nosso slide, a definição, por exemplo, do surgimento da filosofia, ela surge na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. Naquela época, a Grécia era um centro cultural muito importante e recebia influências de várias partes do mundo. Assim, o pensamento crítico começou a florescer e muitos indivíduos começaram a procurar respostas racionais para o mundo.
fora da mitologia grega, como a gente acabou de ver ali na definição anterior. Essa atitude de busca por conhecimento lógico e racional significou o surgimento da filosofia. Para os gregos pré-socráticos, a filosofia era uma maneira racional de se investigar a origem do universo por meio da formulação de teorias contrárias muitas vezes às afirmações dos mitos. É muito interessante, nós vamos chegar daqui a pouco no primeiro grande filósofo, que foi o Tales, e a gente vai falar dele correlacionado a essa questão da afirmação, né, que muitas vezes ela vai diferir da afirmação dos mitos. Tá? Para o Sócrates, olha aí, mais uma vez a gente falando do Sócrates, vai ter uma aula inteira sobre ele, ou talvez até mais de uma nas próximas semanas. A filosofia seria um olhar para dentro de si, né? Uma forma de extrair as ideias verdadeiras sobre aquilo que o próprio ser humano desenvolveu mediante a criação das sociedades. Aí a gente correlaciona muito, que a gente fala que a filosofia e a sociologia, elas são irmãs, né? Elas são ciências ali que uma vive sem a outra. Quando a gente fala criação das sociedades, né, a forma, a gente vai falar, por exemplo, nas próximas aulas do conceito de democracia, então bastante coisa, né, o conceito de polis, que foram definidas, criadas, surgiram, né, nesse período lá, antes de Cristo, na Grécia. Bom, aqui a gente tem um esquema mostrando aqui, né, no século VI a.C., na atual Grécia, estava constituída por, olha aí, vamos lá, primeiro, o conceito já aplicando diferente de polis. O conceito de poli, ele vem não de muitos, tá? Do latim, e sim de polis do grego, que significa cidade, ok? Então, quando a gente pensa lá no Superman, por exemplo, no Super-Homem, por exemplo, metrópolis, né? Polis significa cidade, ok? Mileto, lembrando, o pessoal deve ter pensado, por exemplo, Justinópolis, exatamente, que é um bairro que tem aqui pertinho esse conceito de cidade. Então nós tínhamos 3 grandes cidades, né, na Grécia Antiga, que é Mileto, Esparta e Atenas. Inclusive Atenas ainda é até hoje a grande capital da Grécia. A origem da filosofia deve-se a diversos fatores, principalmente, né, a gente vai ver isso muito em Sócrates, na aula 2, 3 e 4, em Sócrates, Platão e Aristóteles. A questão do comércio, né, o contato com outras culturas que permitiu essa expansão do conhecimento, e a liberdade religiosa. Por não haver monopólio religioso, né, tinham várias, a questão da mitologia, né, a questão da polaridade em relação a várias crenças diferentes, e vários deuses, né, existia tolerância em respeito à opinião e questionamentos. E aí veio, né, a questão da divisão da sociedade. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo, né, do mapa geográfico da Grécia. Nós temos algumas, aqui dá para ver Atenas, né, a capital, né, tá em um termo aqui, nome original das palavras, e o outro, quando a gente chegar na aula 4, lá em Aristóteles, uma região muito importante aqui, que é a Macedônia. A gente vai falar bastante dela quando foi a expansão aí da filosofia clássica, né? Um período que ela se expandiu bastante, né? Nesse período de transição entre a filosofia clássica e a filosofia medieval. Vamos lá. Bom, como a gente viu, a origem da filosofia descreve-se como uma passagem do mito ao logos. Trata-se de encontrar explicação sobre o que nos rodeia, ou seja, para tudo, as verdades que os pré-socráticos vão chamar de arqué. Quer dizer, a origem, na verdade, né, através da natureza, que é a physis. Utilizando a razão em substituição às explicações mitológicas. Os filósofos pré-socráticos concentram-se basicamente em 2 questões. Qual é a origem, a matéria, o princípio da natureza, ou seja, qual é a arqué? Qual que é a verdade para cada um deles, para cada uma das escolas do período pré-socrático. Então, como falou, dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. A gente já está vendo ali, por exemplo, fogo, água, o aperion, etc., né? São várias definições. E qual é a autêntica realidade? O que nos oferece os sentidos ou o que nos oferece a razão? Então, cada um deles vai ter, cada escola, cada pensador, baseado até no conceito daquele mapa que a gente acabou de ver, eles vão ter uma definição
para o que seria arqué, para o que seria verdade. A primeira grande escola, ela vai vir num local, uma grande região chamada Jônia, que é essa escola jônica, né, ou milesiana, também foi conhecida. E o primeiro primeiro filósofo da história da humanidade também é um grande cientista conhecido na área da matemática, que é o Tales de Mileto. Uma coisa muito importante é que todo filósofo ele sempre vinha acompanhado do nome, mas a cidade de onde ele vinha, tá? De onde ele nasceu, de onde ele cresceu. Essa característica ela predominou até a filosofia, o período da filosofia medieval. Na filosofia contemporânea, na filosofia moderna, a gente já não tem essas definições. Era uma coisa mais científica, mais cultural da época. Bom, aí a gente vai ter, então, vamos lá, falar do Tales e também dos seus grandes dois discípulos, que é o Anaximandro e o Anaxímenes. Vamos lá, Tales de Mileto, né? A arqué para o Tales de Mileto, basicamente o que a gente precisa conhecer do Tales em relação ao Enem é que a definição dele seria água. Para explicar essa questão da passagem do mito para o Logos, quando a gente pensa em água, Grécia, a gente vai lembrar, por exemplo, Poseidon, né, que era a definição das pessoas através da mitologia. Para o Tales, ele já vem com uma ideia diferente, né? A água como um conceito de verdade, como algo natural, né? Como algo físico, ou seja, da physis. E a arqué dele vai ser a água porque a água é o conceito natural de vida, né? Nada se existe, por exemplo, não vou saber em porcentagem, mas acredito que para cima de 70%, por exemplo, a gente tem o nosso corpo humano é composto de água, o nosso planeta é composto de água. Não dá para imaginar, né, a physis, a natureza, sem o conceito de água. Então, Tales, ele vem, né, bastante e tal. E o Aristóteles, por exemplo, que é um grande, importante ícone do nosso primeiro módulo, ele vai dizer, por exemplo, que viu Tales, por exemplo, como o primeiro físico, né? Então, aí vem essa associação, né, da questão da física, né, da physis, da natureza, em relação aí, falou equivalente a um filósofo, né, e tal. Ele foi o primeiro, né, que definiu, ele falando, por exemplo, que a origem da natureza é um elemento natural e determinado, ou seja, a água. Bom, aqui tem a definição, né, do que foi, né, o que ele definiu como teorema de Tales. Foi o primeiro que previu a questão do eclipse do Sol em 585 a.C. São informações complementares do nosso slide aqui, né? Inquieto, viajante, matemático, astrônomo e político, né? Era um grande pesquisador, um grande cientista clássico da nossa filosofia. Ele deixou dois pupilos, dois alunos, que é também da mesma cidade, o Anaximandro de Mileto, né, aproximadamente ali 610 a 545. É importante a gente pensar que o tempo ele é decrescente em relação ao período antes de Cristo, né? Nascia-se antes, né, os números iam decaindo naturalmente, né, pela ordem matemática do período antes de Cristo. E o Anaximandro ele vai dizer que a arqué para ele, o Anaximandro é um cara que ele cai menos no Enem. Mas só para passar rápido aqui sobre ele vai dizer que é a Aperon, né? O que seria a Aperon para o Anaximandro? Ele vai dizer que essa Aperon seria um conceito onde tudo é um só, né? Onde as coisas têm sua origem, como se fosse uma espécie, né, de um éter, como se fosse hoje, né? Uma definição assim que todos os elementos fossem um só, ok? E o Anaxímenes, ele vai dizer que essa questão do Anaximandro, essa definição desses elementos, seria o ar, né? Indica uma substância determinada e infinita como elemento primeiro. Então ele fala que esse ar divino, lembrando, não é algo natural, né? Não é algo mitológico, né, como vento ou alguma deidade, alguma coisa do tipo, é algo natural, onde ele explicaria a razão, ou seja, a sua arqué. Bom, vamos agora
chegar no nosso segundo, passando aqui, isso. A gente vai chegar agora o segundo grande importante assim pré-socrático que já caiu várias vezes no Enem, que é o Parmênides. O Parmênides viveu ali 540 a 470 a.C., opõe-se a Heráclito, a gente vai falar daqui a pouquinho do Heráclito, é o próximo. O Parmênides, por exemplo, ele vai ter uma coisa muito importante, que ele vai dizer, por exemplo, que nada muda, né? Que a razão, na verdade, é uma só, que tudo é imutável. E aí ele vai dizer, né, ele não admite a mudança e o movimento. O ser é único, né, imutável e eterno. Né? Influenciou bastante, né, um grande pensador que a gente vai falar na aula 3, que é quando a gente vê ideias platônicas, que é o Platão. Okay? Ele introduz a diferença entre o conhecimento, né, ele vai dizer a diferença entre sensação e razão, e principalmente o que mais cai do Parmênides em relação ao Enem são dois conceitos criados por ele, que a gente vai ver aqui. O Parmênides, no caso, ali não tem a definição, mas o Parmênides de Eleia, que era a cidade dele, que ele vai dizer que existem dois conceitos muito importantes, que é a opinião, que em grego a gente vai chamar de doxa, né? Então, a opinião é aquela coisa do senso comum, né, que a gente vai ver depois, tanto em filosofia quanto em sociologia. Mas ele vai dizer, por exemplo, né, a questão da opinião, e ele vai dizer que contra essa opinião, que na verdade é a verdade para ele, né, a arqué do Parmênides, é o que ele vai chamar de aletheia, que é esse conceito de verdade, ou seja, a busca pela razão, né, a busca por esse logos que vai definir, mas lembrando que mesmo através dessa razão, para o Parmênides, o mundo, a natureza, né, na verdade, nada, o ser, na verdade, ele é único. Né? O mundo é imutável. Bom, a gente chega então no Heráclito, que é o nosso terceiro grande pensador, que é o Heráclito de Éfeso, onde para o Heráclito já é o contrário. Ele difere, né, no caso do Parmênides vem um pouco depois, né, que são contemporâneos, mas um pouquinho depois, o Parmênides vai diferir em relação ao Heráclito, e o Heráclito, por exemplo, ele vai acreditar que a arqué dele, a definição, é através das sensações, que é através do fogo, né? Não fogo relacionado ao mito, e sim ao elemento, né? A questão de criação, um dos elementos naturais, né? Que é o fogo, a questão da definição do calor. Bom, e aí ele vai ter as reflexões principais sobre o Heráclito de Éfeso, essa outra grande cidade importante da Grécia, o mundo, né, que está em estado de contínua mudança. Essa é a diferença principal do Heráclito para o Parmênides. Tá? O Heráclito vai dizer que o mundo ele é mutável, né, e tal, que ele está impregnado de constantes opostos. Por exemplo, ele vai dizer a questão, por exemplo, frio, quente, né, seco, molhado, tem várias questões de diferença e que o mundo é mutável. Esse fogo, essa definição, ele vem chamar, por exemplo, de... lembra que eu falei da tag? Ele vai colocar como devir. Gravem essa palavra também, esse devir, que ele vai falar que é esse processo de mutação, que através do fogo, através da sensação do calor, as coisas mudam. Né? Depois a gente vai ver que através dos processos físicos, né, processo químico, isso acabou se tornando uma grande verdade. Isso acontece mesmo que através do calor, através do fogo, a própria natureza ela se transforma. O Heráclito ele tem uma importante contribuição, que ele vai ser o primeiro que vai falar de uma palavra que a gente vai falar muito aqui, tanto nas aulas de filosofia quanto na aula de sociologia, que é o conceito de dialética. Na verdade, quando a gente pensa em dialética, a gente vai pensar em discordância, em questão de oposição. Lá na sociologia, na filosofia contemporânea, na verdade moderna, a gente vai chegar nesse conceito através do Marx e outros grandes pensadores que vão introduzir a questão do processo dialético, né? E, na verdade, no período grego, a gente tem bastante coisa que fala sobre a questão do processo dialético, a gente vai ver nas aulas a seguir. Bom, aqui nós temos vários outros pensadores
não menos importantes, mas que caem com menos frequência, tá? Bom, para fechar, principalmente o que a gente viu aqui na questão da conclusão é que o tema central dos pré-socráticos são a physis, é a natureza, né? E cada um deles vai trazer uma solução diferente. Então, os 3 principais que mais caem no Enem, lembrando, né, o Tales vai dizer que é a água, o Heráclito, que é a questão do fogo, e o Parmênides, que é a questão, por exemplo, da aletheia, né, que é a verdade imutável, ok? Espero todos vocês no nosso próximo encontro, para a gente vai falar bastante do nosso, talvez, principal mudança aí desse período pré-socrático, que é a nossa aula 2, falando sobre o Sócrates. Obrigado, pessoal.